captar uma energia do ambiente e converter essa energia em sinais que os neurônios interpretam, que são impulsos elétricos, potenciais de ação, liberação de neurotransmissores. E no finalzinho da aula passada, a gente também começou a falar um pouquinho mais sobre a somestesia, que é uma categoria de sensações que a gente tem, muito relacionadas com a pele, mas não exclusivamente com a pele. Tá? Então, isso engloba o tato, sensação de pressão, vibração, a propriocepção, que é aquela capacidade de determinar nossas posições dos membros no espaço, a velocidade de movimento, temperatura e dor. Então, na aula de hoje, a gente agora vai entender um pouquinho melhor do processamento da informação nervosa, para que a gente tenha a percepção da somestesia. E também no final a gente vai falar sobre dor. Então, lá no finzinho da aula passada, a gente estava discutindo o seguinte, eu sempre gosto de voltar a isso, porque no final da aula a gente estava cansado, então precisaria retomar um pouquinho aí o raciocínio. Basicamente, pessoal, toda informação sensorial depende de um neurônio sensorial primário que tem um receptor sensorial. Então, vamos falar sobre somestesia. O que a gente viu na aula passada? Que os neurônios sensoriais primários da somestesia, os corpos celulares desses neurônios ficam em conjuntos de gânglios, certo? Gânglio é um grupo de neurônios fora do sistema nervoso central. Portanto, relembrando, todos os neurônios sensoriais somestésicos primários, ou seja, aqueles que têm o receptor sensorial efetivamente, eles ficam fora do sistema nervoso central. Uma bela pergunta de prova é onde está localizado o neurônio sensorial somestésico primário? Na medula espinhal, no cérebro, no tronco? Nenhuma dessas alternativas, porque fica fora do sistema nervoso central em gânglios. Existe um conjunto de gânglios que o professor explicou na aula passada. Esses gânglios ficam próximos, mas fora da medula espinhal. Eles são chamados gânglios da raiz dorsal. Por que da raiz dorsal? Porque a medula espinhal, se vocês lembrarem da aula de anatomia, ela tem uma porção, vamos dizer, que é a substância branca, e uma porção de OH medular, que é substância cinzenta. Aqui é o canal central da medula, certo? Então esse H medular, que é a substância cinzenta, contém neurônios, tá? E essa porção branca externa, ela contém o quê? Fibras. A gente vai mostrar um pouquinho mais das fibras na aula de hoje. A medula espinhal, pessoal, o professor já começou a falar e vai repetir isso algumas vezes, a aula de hoje, a aula de quarta-feira. Funcionalmente, ela pode ser dividida em duas partes, né? Sendo que o canal central é um marco aí nessa divisão. A porção superior, ou chamada também dorsal, também chamada de anterior, né? Essa porção aqui é a porção sensorial da medula espinhal. Por quê? Toda informação sensorial entra por essa porção dorsal. Então, ou seja, aquele neurônio que tem uma terminação sensorial aqui na pele, ele vai mandar seu axônio e esse axônio entra sempre pela porção dorsal. Por isso é fácil lembrar. É um gânglio, né, da raiz dorsal. Que raiz é essa? A raiz do nervo espinhal. Então, quando você faz uma dissecção anatômica, você sempre vai ver um ramo ventral e um ramo dorsal do nervo espinhal. Tá? O ramo dorsal é a entrada da informação sensitiva. O ramo ventral é a saída da porção motora. Isso vai ser melhor falado na aula que vem, que a gente vai falar de sistemas motores. Tá? Então a medula sempre tem essa entrada sensorial pela porção dorsal, e por isso que esses neurônios presentes em gânglios próximos à medula espinhal mandam o seu axônio que entra pela raiz dorsal. Daí o nome raiz dorsal. Bom, então esses conjuntos de gânglios contêm todos os nossos neurônios sensoriais somestésicos.
Vocês vão ver daqui lá, provavelmente em abril, um outro professor vai estar falando sobre trigêmeo. E o trigêmeo que inerva a face e a boca, enfim, é o mesmo princípio. Existem gânglios do trigêmeo, e esses gânglios contêm neurônios sensoriais, que fazem a captação de toda a informação somestésica da face e da boca. Tá? Então o princípio é o mesmo. Então esses neurônios dos gânglios da raiz dorsal, de novo, qual é a característica deles? É uma característica bem assim, peculiar. Eles têm um axônio que se prolonga até a região que ele inerva. Na região que ele inerva, ele tem um determinado tipo de receptor sensorial. Lembrando da aula passada, para a somestesia, a gente tem inúmeros tipos de receptores sensoriais, cada um com características distintas. A gente falou algumas das características que envolvem, por exemplo, adaptação rápida, adaptação lenta, são receptores localizados na camada profunda, na camada ou na camada superficial, eles permitem um campo receptivo grande, um campo receptivo pequeno, então são diversas características. Mas de uma maneira geral, todos os neurônios somestésicos têm um receptor sensorial nessa extremidade do axônio. Portanto, o que ele vai detectar é aquilo que acontece neste local, né? Então, por exemplo, você toca a pele, esse toque na pele vai fazer uma distorção mecânica sobre esse tecido, e essa célula, né, esse receptor sensorial, ele tem canais iônicos especiais que se abrem mediante por exemplo, alterações mecânicas na membrana. E, portanto, esses canais vão permitir um influxo de sódio, a despolarização. Essa despolarização se propaga por esse axônio, passa pelo corpo celular e entra na medula espinhal, onde vai ser transmitida informação para níveis superiores do sistema nervoso central. Vejam, se você ativar esse neurônio, você não sente nada. Tá? Então a percepção que vocês têm de dor, ou tato, ou temperatura, não é causado necessariamente porque esse neurônio ele é ativado. A percepção que vocês sentem acontece apenas quando a informação inicialmente obtida por esse neurônio é transmitida para centros superiores. O professor até citou um exemplo para vocês. Se você sofre uma amputação de um braço, de um membro, a amputação vai romper esse axônio, né, e você vai perder esse terminal receptor aqui. O problema é que o neurônio ainda fica lá no seu gânglio da raiz dorsal. E se por alguma coisa anormal faz com que esse neurônio dispare potenciais de ação, mesmo sem o seu receptor sensorial, por exemplo, tecido cicatricial aqui nesse axônio, se acredita que é suficiente para disparar potenciais de ação. Então, se a amputação não foi bem feita, olha que coisa interessante. Isso faz com que vire um sítio como se fosse um fio desencapado, disparando potenciais de ação, e o indivíduo sente uma determinada sensação naquele membro amputado. Por quê? De novo, este neurônio e toda a via neural, até chegar no córtex cerebral, está intacta, mesmo sem o membro. Certo? Alguma novidade, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Tá? Então agora a gente vai entender o que acontece de fora do sistema nervoso central para dentro do sistema nervoso central, como o sistema nervoso central processa essa informação somestésica. Então, basicamente, o sistema nervoso central processa essa informação através de uma rede de neurônios. Tá? Então é importante vocês tenham em mente que, na realidade, um neurônio sozinho não faz muita coisa. Todo o sistema nervoso central funciona através de circuitos neuronais. E, portanto, qualquer sensação que você sente numa região do corpo vai depender invariavelmente de um circuito neuronal. Então, vamos entender o caminho. O caminho é o seguinte: começa tudo num neurônio que a gente pode chamar neurônio de primeira ordem, que é aquele neurônio que tem o receptor sensorial. Onde está o neurônio de primeira ordem do sistema somestésico? No gânglio da raiz dorsal. Ele manda um axônio que entra na medula espinhal.
Através de que ramo? O ramo dorsal, o ramo sensorial, de entrada, aferente. Tá? E esta informação, pessoal, ela vai agir em diferentes segmentos do seu sistema nervoso central. Essa informação vai ser repetida em outros slides. Então vamos começar a entender aqui. Esse neurônio, ele vai se projetar para um neurônio de segunda ordem. Esse neurônio de segunda ordem, ele está em locais chamados relés sensoriais. Relés, ou a gente pode chamar de estações de retransmissão. Então, essa região que vai retransmitir a informação sensorial, elas são importantes porque elas começam a processar a informação sensorial. O que acontece, por exemplo, nesses relés ou estações de retransmissão? Por exemplo, o professor falou aula passada que existe uma competição da informação nervosa entre campos receptivos adjacentes. Lembram disso, pessoal? É mais ou menos o seguinte: aquilo, quando você tem uma determinada coisa encostando sobre sua pele, isso vai provavelmente ativar vários campos receptivos da sua pele. Porém, normalmente você vai perceber apenas as regiões que foram mais afetadas. O professor usou o seguinte exemplo: se você toca uma caneta na ponta, na palma da mão e pressiona ela, você sente apenas a região de contato, embora você consiga distorcer praticamente toda a palma da mão pressionando a caneta. Por que você não sente toda a mão se você está fazendo uma distorção mecânica capaz de abrir aqueles canais iônicos? Por quê? Porque você tem um diferente